Dentre as muitas promessas apresentadas na palavra de Deus, promessas de Deus ao seu povo e promessas de Deus que muitas vezes, não apenas o povo de Deus, mas o indivíduo, a pessoa, como o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Um comprometimento, um compromisso, há um desafio que Deus traz à nossa compreensão, ao nosso conhecimento, há uma entrega, você faz a entrega, e como resultado, consequência da entrega, pode confiar a coisas que Deus quer fazer na sua vida, só Ele vai fazer, ninguém mais, nem você mesmo. O teu compromisso, o teu comprometimento é se apresentar, é receber dele a visão, a compreensão. Eu preciso entregar minha vida ao Senhor, crendo que há muito que Deus quer realizar, fazer na minha vida. A impressão que dá é que Deus só trabalha no coletivo, vários indivíduos ao mesmo tempo. Deus trabalha, age no individual. A Bíblia diz que para Deus, quando alguém vem ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Deus atenta para o indivíduo, Deus trata com o indivíduo. É o que nós estamos vendo aqui em Isaías capítulo 6. Vamos lá então, Isaías capítulo 6. Nós temos um título. Não deixa me esquecer, Maria Júlia, tem algo para entregar para as crianças, tá? E para quem, porventura, responder a alguma questão que o que eu apresente aqui, tá? Ok? Isaías 6. Está lá aberto no texto da palavra? Vamos ler até o versículo 8. Leia em casa depois, Isaías 6. Começa a conviver mais com este texto. Há lições aqui para nossas vidas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar nesse momento, nos entregando a direção do Senhor para a obra do Espírito sobre nós aqui. Queremos que Deus fale conosco, não queremos voltar para casa como chegamos,
Há algo de Deus para nossas vidas, dentro do seu propósito, dentro do seu intento. Oremos. Nosso Deus, Pai bendito, neste momento da pregação, do ensino, da palavra do Senhor, estamos estudando o capítulo 6 da profecia e do profeta Isaías. Ó Deus, essa manifestação do Senhor para com Isaías, o seu chamado, foi na verdade, com toda certeza, um encontro com o Senhor. E como é importante quando somos tocados pelo Senhor, quando temos uma compreensão de uma manifestação do Senhor nas nossas vidas, não há como ficar indiferentes a essa manifestação. Trabalhe isso, ó Deus, na nossa compreensão hoje à noite. É bem provável e possível que há algo do Senhor tão criterioso e de forma tão real para cada um de nós aqui hoje à noite. A palavra do Senhor é poderosa, como espada de dois gumes, atingindo-nos no espírito, na alma e nos nossos corpos, sendo apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Oramos, nos entregando no nome de Jesus. Amém. Geralmente, quase sempre, a gente fica em pé para ler e orar e já ia pedir para sentar, mas vocês já estão sentados, continuem. Ok. Alguém do nosso povo aqui observou o título que eu vou acrescentando algo no nosso título, mas pontuando, ficando mais numa direção para nós hoje à noite. Alguém observou o nosso título para hoje, da mensagem da palavra de Deus, sobre um alto e sublime trono, a visão de Isaías? Tem algo que eu marquei para hoje. Você já teve essa curiosidade de observar? Alguém marcou? A ver se você está atento. Ninguém leu a manchete, não? Eu marquei lá, eu divulguei. Ninguém lembra? Você viu, né? Ele viu, falou: opa, domingo o pastor vai falar dentro da visão de Isaías. Começamos sobre um alto e sublime trono, trouxemos para uma segunda semana, que foi a semana passada, a visão de Isaías, e dentro da visão de Isaías, quanto mais a gente vai estudando, hoje vamos observar a importância desse encontro. Foi, na verdade, um encontro com Deus. O que acontece de fato e de verdade com uma pessoa quando ela tem uma experiência real de fato e de verdade com a presença, manifestação da presença de Deus? O que acontece de fato e de verdade? Tanto é que na semana passada eu destaquei para nós aqui 82 pessoas que tiveram de fato e de verdade uma visão, uma manifestação da presença de Deus diante dessas pessoas. Mencionei para você, começando com Jacó, que teve essa experiência. Moisés, num momento teve Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos de Israel, num só momento, contemplando uma visão, uma manifestação impressionante da presença de Deus. Depois teve o profeta Micaías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Estevão, Paulo, e por derradeiro de todos, maior contemplação tivera este, João, escritor, apóstolo João, de tempo de vida e de idade dos apóstolos,
o que chegou talvez a 90 anos de idade, morreu já velho, que fora exilado na ilha de Pátimos, e lá Deus entregou para ele toda a revelação apocalíptica. Apocalipse é revelação, desvendamento dos acontecimentos que estão por vir e que já estão documentados na palavra de Deus. Mas tenhamos sempre a consciência de que quando mencionamos manifestação da presença de Deus, devemos compreender que o nosso Deus é um Deus sempre presente. Um Deus sempre presente. Nós muitas vezes não temos uma real noção do quanto Deus, na sua manifestação da presença dele, é real e deve ser real para nós. Vamos dar uma olhadinha nisso, ou a respeito desse fato na Bíblia? Quer ver lá, só para você ter uma ideia? Salmo 139. Salmo 139. Volta só um pouquinho atrás aí, algumas páginas. Salmo 139. Quando as pessoas fazem um estudo chamado autoaceitação, que leva você à compreensão de que você é uma obra-prima de Deus. Deus te criou. Cada aspecto no seu ser é muito importante. Tanto é que eu disse aqui há alguns dias atrás, quando Cristo voltar e a igreja subir, quando com Ele estivermos na eternidade, ainda que tenhamos morrido fisicamente, naquele dia triunfal, quando acontecer o arrebatamento e os que morrerem em Cristo ressuscitarem primeiro e subirem, e depois nós que estivermos vivos a encontrar o Senhor nos ares. Na eternidade, seremos quem nós somos, seus aspectos. Para Deus é muito importante, Ele desenhou você, o aspecto que você tem. Então, quando as pessoas entregues ao estudo de autoaceitação, começam a perceber que privilégio para Deus eu sou uma obra-prima. Quer ver Salmo 139? Salmista Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Será que porventura alguém no planeta Terra que poderia, em dado momento, uma questão de segundos, esconder, ocultar-se de Deus? Vamos prosseguir aqui, ele vai responder isso. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Eu não sei nem o que você está pensando e muito menos tenho condições de entender nem o que você está pensando e nem o seu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Não é maravilhoso quando nós lemos sobre um Deus que nos conhece? É que eu estou trazendo para você a colocação do fato de Deus sempre presente, já no amanhecer, já no início, quando você despertou, acordou. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Davi falando aqui. Tal ciência ou tal conhecimento, o salmista diz, é para mim maravilhosíssima,
tão alta, tal ciência é tão alta, tal conhecimento é tão alto, que não posso atingir, porque Deus é infinito e nós somos finitos. A nossa compreensão sobre Deus, ela é finita, Ele é infinito. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, verso 11, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Já imaginou uma noite parecendo para Deus luz? Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu vou até o versículo 14. 13 diz: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Ele está mostrando aqui o motivo por que ele vai louvar o Senhor. Diz respeito ao fato que Deus nos criou de um modo terrível e tão maravilhoso. Nós fomos feitos. Maravilhosas são as obras, são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E aqui nós temos a consciência na palavra de um Deus sempre presente, a realidade da presença de Deus. Não há um lugar sequer que Deus não tenha conhecimento do que está agora acontecendo. É incrível isso, não é? Todos os lugares, alguém agora em grande perigo, que precisa do socorro, do auxílio, que precisa ser socorrido por Deus, e Ele é poderoso para manifestar o seu agir com tal pessoa, nesse exato momento. Conquanto com Ele também, aqui estamos, reunidos neste lugar. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a orla do seu manto, enchia o templo. Isaías foi considerado um profeta proeminente em Israel, um profeta que Deus usou de uma maneira muito impressionante. Eu já mencionei algo disso para você. O livro de Isaías, o conteúdo do livro de Isaías, o que Isaías profetizou, o que Isaías fala sobre o caráter, sobre a pessoa de Deus, é impressionante. Isaías, no capítulo 6, ele registra o seu encontro com o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele teve um encontro com Deus. Não parece que era algo desejado por Isaías. Isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Eu já mencionei para você que Isaías era alguém que frequentava a realeza. Era algo muito familiar para ele, o período em que Uzias reinou, confidente, amigo do rei Uzias. O rei Uzias foi aquele rei que durante o seu reinado de 55 anos, alguém que começou a reinar com 16 anos, alcançou êxito, fez um excelente reinado, embora, quando se fortificou, cresceu tremendamente, se corrompeu perante o Senhor. Eu mencionei para você, quando ele entrou no templo e quis fazer o que só era permitido ser feito pelos sacerdotes, queimar incenso, ainda que ele fosse o rei, dono de uma autoridade tal, ele não poderia proceder com este serviço, que era apenas dos sacerdotes e sumos sacerdotes. E a
lepra irrompe na sua testa, e até os dias finais, até a sua morte, ele morre leproso. Mas foi um rei que teve um êxito, um período de reinado, de muita prosperidade, bênção de Deus, amigo da agricultura, criava gados, poços ele fez para água, o exército dele era incrível, de homens fiéis, 307.500 homens fiéis a ele. Ele também venceu todos os seus inimigos. Já viu alguém bem famoso que você conhece? Uzias seria um pouquinho mais do que esse alguém. A fama dele chegou até o Egito. Uzias, um grande rei em Israel, que embora no final leproso, morre. E quando ele morre, você já imaginou? Eu mencionei para você o que era isso para Israel. Agora era o filho, havia uma incerteza, havia uma insegurança. E Isaías diz: mas foi no ano em que o rei Uzias morreu, que ele viu o Senhor. No momento do cotidiano, sabe quando você vem para a igreja aqui, você vem no culto de sábado, na reunião de sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e você vem na semana seguinte, e você vem, e você está vindo. Mas já imaginou? Isaías está indo ao templo, como outras vezes fizeram. Ele tem 25 anos de idade. 25 anos de idade. Ele vai ao templo, como das outras vezes fizeram. Mas ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, está escrevendo sobre isso, indo a esse momento no templo, ele vai além do templo terreno, ele tem uma visão do templo celestial. Ele vai entender que é um reino dos homens, do qual Uzias representou, e agora ele tem uma compreensão do reino, do governo dos céus. O rei Uzias estava morto. Quando você lê 2 Crônicas 26, tem toda a descrição ali do reinado de Uzias. Mas quando você chega no capítulo 27, no verso 2, Jotão, filho de Uzias, vai reinar, e a Bíblia registra: o povo se corrompe. O povo agora estava vivendo uma vida corrompida. Eu falei hoje de manhã com os adultos aqui, não é uma coisa muito difícil você afastar-se do Senhor. Basta você perder o ritmo da caminhada seguindo Jesus, você fica para trás, não é verdade? Já tentou seguir alguém? Você tem que ir no ritmo que a pessoa está indo. Assim como Cristo andou, ou anda, você deve andar, senão você vai ficar para trás. E o povo estava vivendo uma vida agora de distanciamento de Deus. Mas Deus, no seu propósito, no seu intento, tem na pessoa de Isaías. Não é que Deus está escolhendo Isaías porque Isaías fosse um homem, vamos lá pensar assim, esse Isaías é um santo homem, esse Isaías é incrível, esse Isaías tem um desejo pelas coisas de Deus incrível, impressionante. Será que é assim? Será que é assim? Será que é porventura por meritocracia, por mérito? Deus olhou e disse: é esse aí, esse tem um coração em sintonia com o meu coração, e vai ser ele. Não. Nenhum de nós merece qualquer coisa de Deus. Eu não mereço nada. Não. Sabe quando é que nós compreendemos isso?
que nós não merecemos nada de Deus? Quando nós vemos Deus. Porque quando nós vemos Deus, sabe quem na verdade nós vemos? Nós mesmos. Percebe? Isaías vê o Senhor, e de repente ele está dizendo: ai de mim! Ele percebe quem ele era. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito mais alto. Senão eu não escuto. Quem muito é perdoado, muito ama. Ama. É verdade. Não é Isaías que encontrou Deus. É Deus que se manifestou ao encontro de Isaías. E a coisa que me impressiona é que Deus, no seu agir, na sua imensa sabedoria, Ele te envolve em algo que é muito familiar, é muito peculiar àquilo que você vive. Já percebeu sobre isto? Isaías vinha de uma família nobre, de uma família de classe social, talvez diríamos aqui, média alta, entendia de realeza, conhecia a realeza, conhecia daquilo que era impressionante, palácio, ele entendia de trono, ele entendia de orla de manto, de séquito, ele entendia disso. Ele sabia da importância da orla do manto, tamanho, o significado, e quando ele vê a do Senhor, que enche o templo. O próprio Isaías, no capítulo 40, disse que quando você observa Deus, não há com quem você possa comparar Deus. Já começa a entender que o trono de Deus, num alto e sublime trono, elevado. Algo elevado. É interessante que ele coloca assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o rei do reino dos homens estava morto. Mas agora ele diz assim, os meus olhos viram o rei. Ele tem uma visão de Deus como rei, do reino dos céus. Ou então, o rei humano, o rei do reino dos homens estava morto, mas o rei eterno estava no seu trono, e não havia motivo para pânico, para desespero. Pensa sobre isto, amados. Contratempo nós é quem temos, contrariedade nós temos, impossíveis nós temos, mas Deus não. Nada o apanha de surpresa, nada pode surpreender Deus. Não é verdade? Preciso que nós tenhamos uma consideração do conhecimento, quem é o Deus vivo e verdadeiro, quem é o verdadeiro Deus, o Deus único. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Jesus Cristo, que é Deus, diz: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Não é um Deus que governa apenas os céus, mas a terra. Você pode até dizer assim: Senhor, esse problema que eu estou passando é uma minúscula partícula da mais pequeníssima
de um grão de areia. Deus tem um agir. Às vezes parece que Deus quer nos mostrar o quanto nós somos miseráveis, pecadores. Não há essa impressão de vez em quando com vocês? Você fala assim: Deus, estou com vergonha do Senhor, que miserável pecador que eu sou. Paulo diz: porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero esse faço o que não devo, consinto com a lei, de sorte que em mim não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por isso que até a liberdade que o Senhor nos concede, ela tem que ser subordinada, ela tem que estar debaixo da sujeição do Espírito Santo, porque se ficar na obra da carne, gera corrupção. O ser humano é egoísta, e está ficando cada vez mais. Pensar no próximo, parece que o próximo não existe, está muito distante, não está próximo, está muito distante. Nós somos assim. Precisamos ajudar, né, fazer. Por isso que algumas pessoas, até com razão, questionam: por que em determinados anos, ou num determinado ano, é mais fácil fazer as coisas do que em outros anos? Porque o interesse talvez seja mais coletivo nesse ano do que nos outros. Quanto a mais no âmbito individual, cada um correndo atrás daquilo que se interessa, o agir é diferente. E quando vai para o momento que é mais coletivo, vamos beneficiar todos, porque beneficiando todos, nós também seremos beneficiados. É mais ou menos assim. Isaías vai ao templo e vê o Senhor. Quem é que estava com Isaías? Não tinha mais ninguém. Eu mostrei para você na semana passada e mencionei hoje, numa visão de Deus tinha 74 na contemplação: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos. Mas na de Isaías é pessoal, é individual, é Deus tratando com ele. É a maneira de Deus agir. Quando Deus nos encontra, todos nós estávamos na mesma situação. O que Isaías fala? Estou perdido. Ele não falou assim: nossa gente, eu não sabia que eu era tão santo quanto eu estou pensando que eu sou agora, eu estou vendo o Senhor. Olha que estava ouvindo os serafins bradando, 1, 2, 3 vezes, algo da personalidade de Deus. Conquanto Isaías vê a posição de Deus, com os serafins ele tem uma apresentação da personalidade de Deus. Tudo em Deus é santo, santo. O amor de Deus é santo. A bondade de Deus é santa. A minha bondade às vezes pode não ser santa. Por que está sendo tão bonzinho comigo? O que está por detrás disso? Não é assim que você pensa de vez em quando de algumas pessoas? Por que está me tratando tão bonzinho? A minha esposa, conforme a maneira que ela fala, eu já fico pensando: o que será que ela está querendo com essa maneira de falar? Mansa, né? Diz que o homem é o cabeça do lar e a mulher é o pescoço. Com um jeitinho chega lá, não chega? Chega lá. Eu até brinquei com o Mateus hoje aqui de manhã. Vou falar de você. Desculpa, Mateus. Estava de mãozinha dada com a Maria Júlia. Eu falei: vai acostumando mal. Mas eu ri porque é a realidade. Eu quando vejo um casal de 40 anos de vida conjugal andando de mão dada, é uma bênção e um milagre. Não parece? É uma bênção e um milagre. Porque você entra na vida conjugal e as etapas e as fases
Amém? Não pode fazer igual alguém fazia, né? Ia na frente e a mulher lá atrás, né? Apertando o passo para poder alcançar o marido, uma coisa assim. Mas vivemos essa realidade. Então Isaías não se vê como o santo Isaías, mas ele se vê talvez como Paulo. Paulo disse que ele tinha uma palavra em 1 Timóteo 1,15 que era fiel e digna de toda aceitação. Eu já fiquei curioso, qual é essa palavra, Paulo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você pode imaginar algo assim? Do apóstolo Paulo? A experiência que Paulo teve com Deus, irmãos, um vaso escolhido para pregar o evangelho, e pregou em vários lugares. A experiência que Paulo teve, ele falou: eu sou o principal dos pecadores. O que sobra para mim, irmãos, e para você? Se Paulo diz: eu sou o principal, o que sobra para mim e para você? Mas Deus veio, Cristo falou: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Quando Isaías diz: estou perdido, sempre quando um profeta anunciava algo de bênção, algo bom, era bem-aventurado. E quando o profeta anunciava algo de maldição, era ai de mim. Não é assim? Não tem um ai ali, ai aqui. Ai sempre é algo de maldição. E quando ele fala ai de mim, cadê o meu texto? Ai de mim, pois estou perdido. Ao ver o Senhor, Isaías é profundamente sensibilizado, comovido, abalado, nesse encontro que ele tem com Deus. Eu me lembro, há anos atrás, quando Deus começou a mexer na minha vida, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha chorado tanto quanto naquele dia. Eu chorava, mas não era um choro assim de algo ruim que estivesse acontecendo comigo, era algo bom. Eu estava ficando frente a frente comigo, e com o agir de Deus na minha vida, eu entendia que Deus tinha um plano, um propósito, e eu precisava me ajustar, deixar Ele agir na minha vida. E eu chorava. E foi exatamente, viu, Ernesto, quando eu li Os Senhores da Terra, até emprestei para o Ernesto ler, falei: vou emprestar, vai que acontece com ele que aconteceu comigo. Pode ser. Um pastor me havia dado este livro, e quando eu ganhei este livro do pastor, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei na gaveta, uma gaveta em casa, um lugar guardado, para não se perder. Engavetei o livro, acho que por 4 anos. Mas quando eu li, graças a Deus, Deus mexeu na minha vida. Obrigado pelo Don Richardson. O Don Richardson escreveu algo que alguém viveu, uma biografia, um relato, um testemunho, que me ajudou muito a firmar nos caminhos do Senhor. Nós somos influenciados. Assim, influenciados. Cuidado com influência, viu? Influência é perigoso, se ela for negativa. As más conversações corrompem os bons. Pega uma laranja podre e coloca no meio de 10 boas, e deixa por 3, 4 dias. Contamina. Fica perto de pessoas contaminadas pela Covid-19 e não usa proteção para você ter uma ideia do que vai acontecer. Você vai se contaminar, vai se corromper. Mas as boas influências contribuem favoravelmente para nós, e nós temos uma nuvem, a Bíblia chama de nuvem, de testemunhas, ali em Hebreus capítulo 11, que é para nos ajudar, a galeria da fé. De vez em quando eu leio a galeria da fé, para me ajudar. Eles me influenciam, não é?
Eu até preciso achar um pai ali na Galeria da Fé para pregar a semana que vem. Eu vou lá na Galeria da Fé, escolher um pai da Galeria da Fé, não vai ser Abraão, porque eu preguei sobre Abraão ano passado. Um outro pai. Vou lá essa semana, na Galeria da Fé, para falar sobre isso, sobre o pai. O que é soberania? Nós falamos que o rei tem poder soberano. O que é ter poder soberano? Poder absoluto sobre tudo e sobre todos. É você fazer algo sem dar satisfação a ninguém. Você é absoluto. Isaías vê Deus numa posição de soberania. Não precisa dar satisfação a ninguém do que ele faz. Mas lembre que eu disse a você, Deus não é apenas justo, a justiça dele é uma santa justiça. Tudo em Deus é santo, puro, perfeito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou também perfeitos. Não é que Deus acabou de criar o homem e disse, olha, você vai morrer. Eu te criei para viver 70 anos. Eu te criei para viver 1000 anos. Não. Deus criou o homem para viver e viver, para glorificar a Ele para todo o sempre. O homem foi criado um ser tricotômico, ou seja, ele tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando houve a intromissão do pecado e na advertência de Deus, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Morte é separação. O homem teve uma morte espiritual, separado ali instantaneamente da comunhão que tinha com Deus, e mais tarde o homem experimentou a morte física. E olha que Adão não foi a primeira pessoa a morrer, não. Quem foi a primeira pessoa a experimentar a morte física? Abel. Abel foi assassinado. A primeira morte, de que se tem noção, no planeta Terra, foi a morte de Abel. Primeira pessoa a morrer, morto pelo seu irmão. Alto índice de homicídio. Tá, você pega a população da época, Abel. E Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé de Abel, que mesmo depois de morto, ainda fala, a fé de Abel. De lá para cá, depois de Abel, ou por envelhecimento, por doença, enfim, acidente, incidente, pessoas estão morrendo. Morrem. Mas essa questão de morte, meu amado, tem prazo de validade. A morte é o inimigo, o último inimigo que vai ser vencido. Jesus Cristo já provou sobre isto. Vai chegar um dia que todos que morreram em Cristo, e os que não morreram também em Cristo, vai ter 2 ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a perdição eterna. Mas vão ressuscitar. Por isso que morte não é aniquilamento, é separação. Você vai continuar existindo. Uma vez criado, jamais você vai deixar de existir. Vai ter muita criança, aliás, muitas das crianças que morreram no ventre, ou por aborto, ou seja lá qual for a razão, era um ser vivo. Vai ressuscitar e vai estar com o Senhor na eternidade. Amém? Palavra de Deus. O Deus que te criou perfeito, sem nenhum defeito, e viu o que havia criado e disse, é bom. Bom para Deus é a nota máxima. E viu Deus que era bom. Deus criou o homem, Deus criou a mulher da costela do homem, fez para o homem uma esposa idônea, disjuntora, auxiliadora,
E com isso eu quero dizer que Deus criou a família. O mesmo Deus que criou, os abençoou. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele é soberano. Ele reina com poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Isaías viu a posição de Deus. Nós aprendemos que Deus está assentado num trono de glórias nos céus. Onde é que Jesus está? À destra do trono de Deus. A Bíblia lá em Hebreus capítulo 12 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem que assenta no trono? Humanamente falando, o trono foi feito para rei. E Deus, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja glória para todos sempre, amém. 1 Timóteo, depois você acha aí, 1 Timóteo. De vez em quando eu estou andando e me vem esse versículo na mente: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. Amém. Uzias estava morto, trono vazio para Uzias, mas o trono do reino dos céus estava ocupado. Eu vi o Senhor assentado, como que alguém reinando, século após século. O rei Uzias estava morto, mas o governante, aquele que governa as nações, aquele que governa o reino dos céus, o reino dos homens, estava sentado no seu trono. Vive para todo o sempre. Tem aquelas pessoas que pensam assim: olha, aqui na terra o homem manda, no céu Deus manda. Deus é Senhor nos céus e na terra. Do Senhor é a terra, sua plenitude, todos aqueles que nela habitam. Nada acontece sem o agir de Deus, ou a vontade permissiva ou a vontade soberana. O próprio povo de Israel é prova viva disso. A própria Bíblia vai se cumprindo cabalmente, os acontecimentos. De vez em quando tem coisas que acontecem que surpreendem você. Nossa, pastor, que tempo nós estamos vivendo, como que a imoralidade é grande. A Bíblia já falava disso lá na época de Cristo. Os últimos tempos são dias trabalhosos, começando pelo povo de Deus, indo para o mundo afora. Os homens são amantes a si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Alguém estava comentando aqui que a ingratidão está crescendo cada vez mais. Diz que essa geração agora é uma geração ainda mais ingrata do que a geração do passado. Quem tem mais de 50 anos viveu uma época de grandes dificuldades. Não sei, o casal que está nos visitando aqui, eu estou falando casal porque eu tenho a impressão que são, estou certo? Tá. Não, porque tem um pastor aí numa igreja aí que o rapaz acabou casando com a moça. Foram lá, eram colegas, foram à igreja assistir o culto, e a mulher tinha um menininho, e o pastor já deduziu que eram marido e mulher.
E aí ele falou, o casal está aqui e tal, e não era o casal. Então por isso que eu destaquei isso, porque, mas agora ele casou com essa pessoa, acabou casando, né? Ainda no casal, não é casal, é oficial. Amém, por isso. Amém. Vamos colocar em pé nesse momento. Mas não sei, se você tem mais de 50 anos, você viveu uma época bem difícil, mais do que agora. E o pessoal era muito mais grato do que agora. A ingratidão é bem grande. A geração de agora não aceita qualquer coisa. Deixa eu tirar algo aqui, mas eu quero apenas mencionar a nossa gratidão ao Senhor Deus, pela vida do Renato, Marilene, né, que estão conosco aqui. Estou mencionando isso agora porque fica depois na live, e eu não sei porquê, mas se Deus me levar até 90 anos, 95 anos de idade, eu vou ter uma saudade dessa época de agora. Estou guardando material para mim acompanhar nos meus dias, ter o que fazer, né? Chega um momento que você não tem muita força física, mas alguma força você tem para fazer. Então assistir as coisas e mensagem, coisas assim. Mas eu creio, ele falou que teve aqui há 50 anos atrás, então ele tem mais de 50, né? 50 anos atrás é muito tempo. 58, é um pouquinho mais do que eu, estou com 54. Olha só. Tá vendo, Buni? Não é só você que veio aqui no passado, tá vendo? Que a gente vai descobrindo gente. Que bênção. O Buni esteve aqui no passado e está aqui agora, né? Não é nem nascida. Ótimo, conhecer o nosso povo aqui, tá? Estamos aqui. Depois a Maria Júlia vai entregar algo para vocês, tá? Viu, Maria Júlia? Nós sempre entregamos um incentivo para os nossos visitantes. Daqui a pouquinho a Maria Júlia vai entregar algo para vocês. E daqui a pouquinho eu vou encerrar a gravação, que eu vou entregar algo para Maria Júlia. Tá bom? Vamos orar então nesse momento. Todos tenham sido abençoados hoje à noite e Deus tenha falado ao seu coração. Nosso Deus e Pai Celestial, a Tua palavra é preciosa, poderosa. Nós precisamos ver exatamente quem nós somos perante o Deus que Tu és. Tu és o Deus soberano, assentado num trono de glória. Não há mérito algum em nós para termos a compreensão que temos do Senhor. Somos miseráveis pecadores, pecamos contra o Senhor. Isaías naquele momento viu o seu estado de perdição, ele reconheceu, ele viu a si mesmo, quando ele viu o Senhor. Quando nós temos uma compreensão de quem Tu és, pela palavra do Senhor, e é algo que vem numa obra do Senhor, não dá para ficar indiferente. Isso provoca em nós uma reação. Ó Deus bendito, que o nosso povo tenha recebido a Tua palavra nos seus corações, e que essa palavra plantada possa florescer e dar fruto, para a glória e honra do nome do Senhor. Ó Deus, sentimos hoje à noite a ausência do nosso colega Igor, que na próxima reunião ele possa estar conosco. E também colocamos o altar do Senhor, o casal conosco hoje à noite, para que a alegria do Senhor, pela palavra, se estabeleça nos seus corações. Eles também tenham recebido a comunicação do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A ti, Senhor, tu és bondoso, tuas misericórdias, tu me apareces em mim, tu me apareces em mim. Amém.